As obras de transposição do Rio São Francisco, um dos maiores projetos do parque, vão ficar mais caras que o previsto e a água só vai começar a chegar aos nordestinos a partir de 2014, 4 anos além da previsão inicial. Reinaldo Azevedo, jornalista da Veja. Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Assunto do Dia. Transposição do Rio São Francisco é o nosso assunto do dia de hoje. Você sabia que a ideia de transposição das águas já existia desde a época de Dom Pedro II? Não? Então esta sempre foi uma alternativa para a luta contra a seca no Nordeste. Você vai conferir agora uma matéria introdutória com a repórter Tânia Silva. Vamos conferir. A paisagem seca revela o sofrimento de milhares de nordestinos que conhecem bem as dificuldades do dia a dia na região. A seca, um problema antigo que afeta milhares de pessoas que vivem no Nordeste, promete ser resolvido através da transposição do Rio São Francisco. O projeto pretende acabar com o problema de abastecimento da população do semiárido e, para que isso aconteça, uma das obras mais estruturais do Brasil está sendo construída. O investimento é de 6,8 bilhões de reais e deverá beneficiar 12 milhões de habitantes da região. Só em Pernambuco, 115 municípios serão beneficiados com o projeto. Um dos maiores rios do país, o Velho Chico, passa por regiões de condições climáticas das mais diversas. Dos seus 2.700 quilômetros de extensão, 75% corre em regiões onde o clima é semiárido. O projeto prevê a retirada de 26,4 metros cúbicos de água, que será destinada ao consumo da população urbana de 390 municípios do Ceará, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Para que a água chegue a essas regiões, estão sendo construídos 2 eixos. O eixo norte tem 426 quilômetros de extensão. O trecho vai de Cabrobora, em Pernambuco, até o rio Piranhas a sul, que vai até o Rio Grande do Norte. 44% da obra está em execução. O eixo leste abastecerá parte do sertão e agreste de Pernambuco e da Paraíba. Com 220 quilômetros, a rede hídrica começa na barragem de Itaparica, entre os municípios de Floresta e Petrolândia, e vai até o rio Paraíba. 70% dos trabalhos estão concluídos. Segundo o Ministério da Integração, em 2012 o governo começará a implantar um projeto piloto que vai testar a forma de utilização da água dos canais em algumas cidades. Porém, só em 2014 as obras de construção dos eixos serão concluídas. Muito bem, acompanhamos aí essa introdução, não é, sobre esse assunto que vamos debater hoje aqui, sobre a transposição do Rio São Francisco. E você pode participar conosco aqui do programa Assunto do Dia. Você pode interagir conosco através das nossas linhas interativas 0 operadora 81 3424 1547 ou 3424 1977. Se você estiver aí na internet, pode nos enviar também um e-mail, mandar seu comentário para o produçãotv@rbc1.com.br. Eu disse produçãotv@rbc1.com.br. Se você também quiser nos visitar na nossa página lá no Twitter, você pode ficar bem à vontade. O nosso endereço é @assunto-do-dia-rbc, @assunto-do-dia-rbc, ou também no nosso Facebook. Você pode nos encontrar simplesmente com o assunto do dia e você pode comentar, não é, esse assunto aqui, mandar a sua participação e ficar bem à vontade para estar interagindo conosco aqui no programa Assunto do Dia. Hoje estamos contando com a presença aqui em nossos estúdios do Dr. Antônio Figueiredo Guerra Beltrão, ele que é advogado e presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB de Pernambuco. E contamos também com a presença do João Suassuna, ele que é engenheiro agrônomo e pesquisador da Fundage. Sejam bem-vindos ao programa Assunto do Dia. Obrigado. Esse é um tema muito importante, João, sobre a transposição do Rio São Francisco. Você acha que o Rio São Francisco, aliás, essa transposição, esse projeto, ele pode realmente sanar as dificuldades com relação à seca aqui? Veja só, eu tô envolvido com essas questões tem 16 anos.
Escrevi muito já a respeito desse tema. Nos últimos 16 anos eu escrevi mais de 80 artigos, eles estão circulando na internet. Tenho me posicionado contrário ao projeto, porque da forma como ele foi apresentado à sociedade, tá, ele não vai resolver o problema de quem mais precisa, que é a população difusa. Essa população hoje que vive nos grotões, nos pés de serra, nos sítios, nos pequenos lugarejos, essa população hoje que está sendo abastecida por frotas de caminhões-pipa, essa população vai continuar sendo assistida por frotas de caminhões-pipa, porque não vai ver uma gota da água do São Francisco. No nosso modo de entender, é aí onde está a verdadeira indústria da seca. Porque existem alternativas, e o próprio governo federal deu uma alternativa maravilhosa. Em dezembro de 2006, editou o Atlas Nordeste de Abastecimento Urbano de Água. É um projeto bem mais abrangente, socialmente bem mais abrangente, porque visa o projeto da transposição, o abastecimento de 12 milhões de pessoas no Nordeste. O Atlas Nordeste visa o abastecimento de 34 milhões de pessoas, 5 vezes mais gente abastecida, em municípios até 5 mil habitantes, entendeu? E uma coisa inusitada, esse projeto da ANA, a Agência Nacional de Águas, custa a metade do que está orçado no projeto da transposição do São Francisco. Aí a pergunta que não quer calar, por que foi priorizado no PAC o projeto da transposição de São Francisco e não o Atlas Nordeste de Abastecimento Urbano de Água? No meu modo de entender, isso é deficiência matemática pura. Não pode acontecer dessa forma, né? Se você tem duas alternativas de escolha, um projeto que tem uma abrangência social muito maior, 34 milhões de pessoas, que é o Atlas Nordeste. Do outro lado, você tem um projeto, que é o projeto da transposição do São Francisco, que custa o dobro. Foi escolhido o projeto da transposição, o mais caro. No nosso modo de entender, a água do projeto do São Francisco, quando abastecer as principais represas do Nordeste, elas vão ser utilizadas no grande capital, sim. Vai para a irrigação dos grandes, vai para a criação do camarão, tá entendendo? Para isso aí a água do São Francisco vai servir. Já a represa do Castanhão, a maior represa do Nordeste, está prevista a chegar a água do São Francisco nessa represa. Já existe um canal que liga a represa do Castanhão ao porto de Pecém, no Ceará. Um canal nas mesmas dimensões do projeto da transposição do São Francisco. Um canal que tem 25 metros de largura, 5 de profundidade. Do Castanhão para Pecém dá mais de 100 quilômetros e esse canal está pronto. Sabe para quê? Para pegar a água do Castanhão e abastecer o complexo de Pecém. Tem lá em Pecém uma siderúrgica, que é a Ceará Steel. Ela sozinha consome volumes equivalentes ao consumo de um município de 90 mil habitantes. A gente observa aí que há uma série de pesquisas que o senhor fez, inclusive lançou um livro, não foi? Eu aproveitei o ano passado para editar um livro, aproveitando todo esse acervo de informações que eu já levantei aí. Aproveitei a Bienal Internacional do Livro, que ocorreu em São Paulo, e lancei o meu livro lá. Um mês depois, lancei aqui em Recife, na Livraria Cultura. É um livro que contém críticas, e críticas fortes, da primeira à última página. Mas foi feita uma série de pesquisas. Pesquisa e mostrando, inclusive, alternativas, como eu estou falando aqui para vocês. Essa alternativa da ASA, da ANA, a Agência Nacional de Águas, é uma alternativa belíssima, né? Porque você vai abastecer 5 vezes mais pessoas aqui no Nordeste que está precisando d'água, tá entendendo? E outra, isso para municípios até 5 mil habitantes. Para a população difusa, essa que eu falo, que mora nos pequenos lugarejos e tal, tem outra alternativa maravilhosa, que é alternativas que a ASA Brasil está desenvolvendo através das cisternas rurais, através das cisternas calçadão e por aí vai. Que projeto é esse? É implantar nas propriedades cisternas para captação de água de chuva, tá entendendo? E se faz um cálculo de telhado. A gente sabe que num metro quadrado de telhado, se chover 1 milímetro, você tem 1 litro d'água. Isso é certo. Então se faz um cálculo
constrói-se a cisterna e o cidadão vai ter ali uma água de boa qualidade no oitão de casa. Água para beber e cozinhar. As águas para os outros usos existem também, através da ASA Brasil, outras alternativas. Cisternas maiores, de captação maior, para você possibilitar ao cidadão a irrigar uma cultura, um tomate, um feijão. Então, a ASA está trabalhando nesse sentido e a gente tem que apoiar esse tipo de iniciativa. Com certeza, foi uma boa introdução, né, trazer essas pesquisas aqui, o João Suassuna, mas eu queria saber também a opinião da OAB com relação a esse tema, né, do Antônio Figueiredo. Qual a opinião da OAB com relação à transposição do Rio São Francisco? Felipe, esse projeto, ele foi um projeto, continua sendo um projeto muito polêmico, conforme o nosso especialista aqui, João Suassuna, já colocou muito bem. E, na realidade, a gente viu uma divisão muito grande de interesse dentro dos estados do Brasil. A gente tem estados que são absolutamente contrários, são o caso da Bahia, de Minas Gerais, Sergipe, salvo engano, de Alagoas também. A nascente do Rio São Francisco, só adicionando, é em Minas, Minas Gerais, não é? Isso. Aí vem de Minas, vai passando ali, aí Bahia. por vários estados, né? Uhum. E já há outros estados, que seriam o caso de Pernambuco, Ceará, acredito que Paraíba também, que seriam a favor. E ao longo de toda discussão que envolve recurso natural, como recurso natural é da sociedade, é absolutamente legítimo que as pessoas participem e cada um tenha o seu ponto de vista, né? Agora, e o professor João Suassuna coloca o ponto de vista dele muito correto, muito coerente, ao longo de uma vida toda dedicada a essa matéria. Mas o que eu vejo primeiro é que houve uma exacerbação, talvez em parte, dessas questões e um certo maniqueísmo na discussão. Quer dizer, quem estava de um lado é mau, quem estava do outro lado é bom. E eu acho que não é bem assim, não é essa a correta abordagem das questões ambientais, enfim, qualquer questão numa sociedade democrática, pluralista, que deve conviver com conflitos que faz parte da natureza da sociedade democrática. A OAB Pernambuco não tem uma posição definida a favor ou contra, né? A gente tem que atuar de uma forma diligente, de uma forma a fiscalizar todo esse processo e verificar se de fato ele vai atender a sua finalidade maior, que é exatamente atender a maior parte da população, né? O professor João Suassuna coloca uma questão que é muito importante, que é exatamente qual é o fim a que vai se dar essa água. Essa água vai se de fato ser elevada para a grande maioria da população brasileira, ou enfim, do Nordeste setentrional, que são essa população de 12 milhões de pessoas, né? Ou será algo voltado mais para empreendimentos industriais, enfim, de grande escala, né? Se isso for feito dessa forma, realmente aqui já é um certo desvio de finalidade e isso já representa, sem dúvida nenhuma, uma questão muito séria que deve ser combatida. Agora, eu quero também colocar que a cidade de Los Angeles, por exemplo, na Califórnia, há um filmezinho muito interessante chamado Cadillac Desert, Deserto Cadillac, e mostra a cidade de Los Angeles no início do século, até o final do século XIX. Ela tinha lá uma população de cerca de 100 mil habitantes apenas. E essa população estava fadada, essa cidade estava fadada a absoluto fracasso. Ela ia ser extinta pela absoluta falta de água. E nesse documentáriozinho, inclusive, é interessante, mostra que se botava uma bacia d'água, tomava o primeiro banho o pai, depois vinha a mãe e, por fim, vinham as crianças, tudo na mesma bacia d'água. Tamanha era a escassez de água. E aí, em 1906, foi feito um aqueduto trazendo água das cordilheiras, que ficava a 400 e poucos quilômetros de distância. Agora a água vinha por gravidade, que era bem mais simples do que o atual projeto, né? Mas, enfim, vinha por gravidade, mais de 400 quilômetros, numa época que se quebrava pedra marreta, e tinha quem estava à frente disso era um engenheiro chamado Mulholland. E hoje tem lá em Los Angeles a estátua dele lá, e demorou 5 a 6 anos, e no final esse empreendimento foi concluído e trouxe água, de fato, e foi o que propiciou não só o crescimento da cidade, mas a sua própria sobrevivência. Então, eu acho que isso é um dado importante também para a gente avaliar que nessa discussão, muitas vezes maniqueísta e, portanto, falsa, da questão ambiental, se coloca o recurso natural como algo intangível. E não é assim. Não é pela nossa Constituição, não é por lei nenhuma. E o recurso natural ele não existe para ser intangível. Ele existe exatamente para atender ao interesse do homem, do ser humano. Agora, que interesse é esse? Não é um interesse imediatista. É o interesse o interesse que vai propiciar um maior benefício para o maior número de pessoas, claro, e de uma forma sustentável, ou seja, planejada, racional, que não vá acabar com aquele recurso para gerações futuras. Eu acho que esse é o ponto sobre o qual a gente deve sempre tentar se equilibrar nessa discussão.
Muito bem. E a gente vai continuar debatendo sobre esse assunto, agora no segundo bloco, é claro. Vamos a um breve intervalo, mas antes vamos conferir a previsão do tempo para hoje no estado de Pernambuco. A previsão para quase todo o estado é de sol com algumas nuvens. Não há previsão de chuva. Em Petrolina, a previsão também é de sol e não chove. Em Recife, a máxima chega a 30 graus. Em Caruaru, a mínima é de 19 graus e a máxima de 30. Em Santa Cruz do Capibaribe, a mínima é de 20 e a máxima pode chegar a 29 graus. Em Arco Verde, a mínima é de 16 graus e a máxima chega a 28. Em Petrolina, a previsão máxima é de 31 graus e a mínima de 20. Vamos agora ao nosso intervalo, mas antes eu queria lançar para você a nossa enquete aqui do programa Assunto do Dia. Hoje estamos debatendo sobre a transposição do Rio São Francisco e você não pode deixar de participar. A nossa pergunta para você é o seguinte: o que você acha do projeto de transposição das águas do Rio São Francisco? Você vai deixar sua opinião através das nossas linhas interativas 0 operadora 81 3424 1547 ou 3424 1977. O que você acha do projeto de transposição do Rio São Francisco? Participe conosco. Você fica agora com Fala Cidadão e daqui a pouco voltamos. Na sua opinião, quais os benefícios que a transposição do Rio São Francisco vai trazer para o Nordeste? Olha, a transposição, se fosse para beneficiar mais a população carente, seria maravilhoso, seria um benefício muito importante. Mas nosso país não é um país muito sério, como já dizia De Gaulle, né, que o Brasil não é um país sério. Isso vem mais para beneficiar muita gente grande, o pessoal, os latifundiários, os plantadores de manga, de coisa da região do São Francisco. Essa é a minha opinião. Eu acho que se tivesse seriedade na coisa, seria uma obra maravilhosa para o sertão. Quais os benefícios que você acha que a transposição do Rio São Francisco vai trazer aqui para o Nordeste? Os benefícios são vários, principalmente para a questão do pessoal da seca, né? Que essa nova construção que está sendo feita, além de ser uma construção bastante cara, mas isso vai ser um benefício para toda a população que precisa da água no sertão, principalmente. Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa Assunto do Dia. Hoje estamos debatendo sobre a transposição do Rio São Francisco. E eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto. O que você acha do projeto? O que você acha do projeto de transposição das águas do Rio São Francisco? Eu quero contar com a sua participação. Telefone na linha, você pode interagir conosco, 3424-1547 ou 3424-1977. Mande sua pergunta e deixe aqui para que a gente possa participar, você possa participar e interagir conosco. E contamos com a presença aqui em nossos estúdios do João Suassuna, ele que é engenheiro agrônomo e pesquisador da Fundagem. E contamos também com a presença do Dr. Antônio Figueiredo Guerra Beltrão, ele que é advogado e presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB de Pernambuco. E vamos retomar esse debate, não é? Sobre esse assunto que é de suma importância para todos nós nordestinos, que não só aqui da capital, mas principalmente do semiárido, enfim, do sertão nordestino. E a gente sabe que há uma série de questões com relação a essa transposição do Rio São Francisco. Há muitas pessoas contrárias, muitas pessoas a favor, né? Há uma série de divergências, apesar que a gente sabe que o país é democrático, a gente tem que saber que há divergências, né? E ainda falando sobre esse livro, João Suassuna, existem alguns outros pontos aí que poderia trazer para a gente? Olha, existe. Primeiro, o título do meu livro é Transposição do Rio São Francisco na perspectiva do Brasil Real, né? Veja, com relação ao abastecimento do povo, a gente tentou fazer a coisa da forma mais coerente possível. Para vocês terem uma ideia. Em agosto de 2004, a SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, fez uma reunião aqui no Recife, onde conseguiu reunir 40 dos principais expoentes da hidrologia nacional. Esse povo passou 3 dias aqui no Recife discutindo transposição de águas entre grandes bacias hidrográficas. Foi uma reunião, inclusive, internacional, porque veio muita gente da Europa com experiências em transposições lá e tal, para mostrar aqui para a gente. Muito bem. E nessa reunião, a transposição do São Francisco foi estudada nas suas minúcias.
O que é que os técnicos chegaram à conclusão? Eu participei dessa reunião. Chegaram à conclusão seguinte, que o São Francisco, naquela ocasião, em 2004, só dispunha de 360 metros cúbicos por segundo de vazão alocável. Ou seja, o que é uma vazão alocável? É aquela vazão em que se autoriza o uso para fins consuntivos. Fins consuntivos são aqueles fins que você retira a água do rio e ele não retorna para o rio. Vai abastecer o povo, vai irrigar e por aí vai. Então, o São Francisco só dispunha naquela época de 360 metros cúbicos por segundo. Agora, pasmem, já havia 335 metros cúbicos por segundo outorgados, quer dizer, já havia direito ao uso da água. Então, só havia no Rio São Francisco, em 2004, 25 metros cúbicos por segundo. Então, não foi por outra razão que a ANA outorgou para o projeto da transposição 26,4. Já outorgou um pouquinho mais do que o Rio dispunha, tá entendendo? Mas ficou naquela média ali, próximo a 25 metros cúbicos por segundo. Mas só que esse projeto, ele vai ter uma demanda média de 65 metros cúbicos por segundo, podendo atingir um volume máximo de retirada de 127 metros cúbicos por segundo. Aí, qual foi a alternativa das autoridades? Iniciarem o projeto com 26,4 e alcançar os 65, indo pegar a água de Sobradinho, quando Sobradinho dispuser de 94% do seu volume preenchido, ou seja, quando estiver cheio. A gente foi atrás da informação do regime de enchimento de Sobradinho. Em 10 anos hidrológicos, Sobradinho enche em apenas 4. Então, é um projeto muito caro, 6,6 bilhões de reais que está sendo investido no Nordeste, para utilizar em um projeto que só vai funcionar em sua plenitude em 40% dos casos. Os técnicos da SBPC enxergaram isso e fizeram uma proposta, e isso consta em relatório, e está aqui o relatório dessa reunião. Qual foi essa proposta? O Nordeste tem que partir para construir uma infraestrutura hídrica que parta de jusante para montante, ou seja, do Nordeste setentrional para a bacia exportadora de água, que é a bacia do São Francisco. Essa infraestrutura tem que vir de lá para cá, indo atrás das águas que já existem na região. É através da interligação de bacias, né? E essa água tem que ser levada para a população através de adutoras, uso de tubulações, e não através desses canais malucos que estão construindo aí, que isso vai haver uma evaporação exacerbada, tá entendendo? E ninguém está levando isso em consideração, né? Tendo em vista, aproveitando esse gancho aí, tendo em vista da importância, do grau de importância sobre esse assunto, doutor Antônio, a OAB tem pensado em trazer discussões aí para que a população também possa participar, trazer especialistas para ver quais são as principais dificuldades, os pontos a serem debatidos, para trazer esse debate mais para a população, mais para junto da população? Perfeito. Olha só, Felipe, sua colocação é muito boa, muito oportuna. O que é que acontece? Eu tenho um livro chamado Aspectos Jurídicos do Estudo de Impacto Ambiental, que eu faço uma comparação da legislação ambiental específica com relação ao estudo de impacto ambiental, que é uma avaliação de impacto a mais importante, digamos assim, que a gente tem na nossa legislação brasileira. E, na realidade, existem mais de 80 países. E nesse livro eu faço uma análise comparativa de 3 projetos específicos. Um no Brasil, que é o projeto de integração ou de transposição do Rio São Francisco, um nos Estados Unidos, que se refere à bacia do Missouri e tal, e um outro em Portugal. E aí eu faço análise comparativa das 3. E eu estou falando isso para dizer o quê? Para dizer o seguinte, que primeiro para o telespectador entender que já houve um estudo, e aí eu estou falando do ponto de vista formal, jurídico, eu não estou aqui entrando no mérito do estudo, mas já houve um estudo de impacto ambiental voltado para esse empreendimento. E ao longo desse procedimento do estudo de impacto ambiental, houve audiências públicas. Esse procedimento de estudo de impacto ambiental no Brasil ainda é muito precário. É preciso haver um aperfeiçoamento, uma melhoria dele, inclusive não há nenhuma lei federal que discipline melhor como ele se dá, etc. Mas o fato é que existe, bem ou mal existe, há uma norma na Constituição Federal que já prevê esse estudo, etc. E melhor do jeito que está precário do que nenhum. E esse procedimento já houve. E já houve audiências públicas, salvo engano, vi várias audiências públicas ao longo desse procedimento.
Então, me parece que do ponto de vista administrativo, de sociedade, de ouvir a sociedade, etc., já há uma certa preclusão. Quer dizer, esse estudo já aconteceu, está entendendo? Então, as questões a serem postas do ponto de vista administrativo, me parece que esse estágio já foi superado. Isso eu falo em relação à União Federal, que seria o empreendedor desse projeto, né? Se buscou também, na época, esses estados que são contrários, se buscou, inclusive, medidas judiciais no próprio Supremo Tribunal Federal. E, à época, o Supremo Tribunal Federal julgou que o empreendimento, dentro daquela perspectiva, ele era constitucional. Não havia como você barrar esse empreendimento, né? Então, a questão, me parece que agora é exatamente de esclarecer a sociedade, como a gente está fazendo parte desse programa exatamente para isso, para, enfim, continuar esse debate, não é porque esse procedimento administrativo foi concluído que não se possa continuar conversando a respeito dele, debatendo, não é? Amadurecendo as questões, mas é preciso ter uma compreensão também de que esse procedimento já vem sendo em curso, já vem há bastante tempo. Tá, já vem sendo feita uma série de debates, discussões. E eu recomendo, até para quem tiver interesse, é muito interessante você dar uma olhada nesse estudo de impacto ambiental do projeto do Rio São Francisco, que o estudo de impacto ambiental, pela legislação brasileira, exige que haja exatamente, entre outras coisas, o exame de alternativas, tanto alternativas locacionais, quanto também alternativas de tecnologia. Isso tudo está muito bem delineado nesse estudo de impacto ambiental. Por outro lado, há as questões que são muito graves também, que estão também nesse estudo aí, que a gente tem que ter toda a atenção, com relação às chamadas medidas de mitigação. Ou seja, são aquelas medidas voltadas para neutralizar ou reduzir os impactos que serão gerados. E no caso nosso brasileiro, esse monitoramento a posteriori, ele é geralmente muito fraco, muito precário. Então, vai ser necessário, o caso do empreendimento de fato vá para frente, isso não significa dizer que está pronto e acabado. Quer dizer, será necessário um controle muito rigoroso sobre se essas medidas que o Poder Público Federal anunciaram que irão tomar, se de fato ele vai tomar de fato, né? Porque caso contrário, então aí você vai ter um impacto ainda muito maior do que o inicialmente previsto. E ainda pegando o gancho sobre essa questão dos impactos ambientais, tem como se avaliar, porque a previsão aqui, para que parte das obras, não é, sejam concluídas, seria 2014, mais ou menos, e teria-se como avaliar até lá, mais ou menos, os impactos que foram trazidos, né, com essa transposição, esse início de transposição? Veja só uma coisa, o Rio São Francisco é um rio de múltiplos usos. Ele tem uma importância enorme na geração da nossa energia. 95% da nossa energia do Nordeste é gerada no São Francisco. E o Nordeste, desde 2005, tornou-se um grande importador de energia. Por quê? Porque o São Francisco já não dispõe de volumes necessários para gerar a nossa própria energia. Para vocês terem uma ideia, em 2010, o Nordeste gerou em suas hidrelétricas aqui no Nordeste 6 mil megawatts médios e necessitou de 8 mil megawatts médios. Ou seja, 2 mil megawatts médios, 2 mil megawatts, já tiveram que vir de fora, porque a gente já não está conseguindo mais gerar a nossa própria energia. Isso é um fator importantíssimo, porque é nesse cenário que você vai retirar volumes do rio para abastecer 12 milhões de pessoas. Está entendendo? Então, a gota que sair do São Francisco para esse fim vai fazer a diferença. Está entendendo? Outra coisa é com relação à irrigação. Veja, para surpresa nossa, o IPEA fez um estudo em janeiro desse ano, impactos do projeto da transposição do São Francisco na agricultura irrigada do Nordeste. O Nordeste Setentrional, segundo o estudo do IPEA, já tem 70 mil hectares irrigados. E a ideia da transposição de levar a água do São Francisco para lá é para irrigar, somar esses 70 mil, 191 mil hectares. Aí o IPEA fez a avaliação volumétrica do rio, e foi um estudo sério, tá entendendo? E chegou à conclusão que com o volume que o rio dispõe hoje, desses 191 mil hectares que estão querendo irrigar, só há volumes para irrigar um pouco mais de 50 mil. Outra coisa que é levantada aqui no estudo do IPEA é o custo da água que chega na ponta do projeto. É uma água muito cara, para vocês terem uma ideia. Ela está chegando lá na ponta do projeto, no Rio Grande do Norte, no Ceará e tal, 13 centavos o metro cúbico bombeado.
A Codevasf entrega a água aos seus colonos aqui na beira do Rio São Francisco a 2 centavos o metro cúbico bombeado. Quer dizer, a água do São Francisco vai custar 6 vezes mais cara. Isso. Agora veja a análise que foi feita. Na beira do São Francisco, na nossa bacia aqui, tem um monte de colonos que não está conseguindo pagar a água do São Francisco, fornecida a ele, custando 2 centavos o metro cúbico bombeado. A pergunta é a seguinte: que colonos paraibanos, norte rio-grandenses ou cearenses vão ter condições de pagar essa água, custando 5 vezes mais cara? Essa informação está nesse estudo feito pelo IPEA, e o IPEA pertence a uma diretoria da Presidência da República, cara. É uma instituição de valor essa daqui. Então, e está dito isso aqui, ó, sim, nesse estudo do IPEA. Então quer dizer que essa distribuição não vai ser heterogênea, nem no sentido econômico, E nem no muito sentido... cara. Então vai significar o seguinte: para isso se tornar viável, vai haver o que a gente chama de subsídio cruzado. Você, eu, ele, que moramos aqui no Recife, que não vamos ver a cor da água do São Francisco, vamos ter nossa tarifa de água da Compesa acrescida para possibilitar o criadorzinho de camarão lá no Rio Grande do Norte e no Ceará, irrigar as culturas, com a água do São Francisco. Isso vai acontecer, cara. É uma das coisas que a gente deve observar bem. Antônio, a gente está observando com o estudo do o João Suassuna, trazendo para a gente aí a questão do IPEA também, o estudo do IPEA, que essa distribuição da água não vai ser homogênea, né, de maneira igual para todos. Né? Vai ter diferenças tarifárias, inclusive, com relação à distribuição da água. A OAB pode, depois de algum tempo, quando realmente vier se concretizar isso aí, fiscalizar, trazer alguma discussão pertinente a esse assunto, não? Pode sim. Recentemente a gente fez, por exemplo, 2 debates sobre um tema que está hoje muito na mídia, que é a reforma do Código Florestal, o novo projeto, o novo Código Florestal. Então, a OAB funciona basicamente dessa forma. A gente não tem as seccionais da OAB, as seções estaduais da OAB, elas não têm legitimidade para ingressar com ações na Justiça. Só quem tem essa legitimidade é o Conselho Federal. Então, a gente não ingressa com ação voltando uma ação civil pública, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Aí caberia mais ao Ministério Público, Defensoria Pública, outras entidades. Mas o papel do OAB me parece que é exatamente esse, é o que eu acredito, que é exatamente de você trazer os debates, levar o debate ao público, à sociedade, para que a sociedade, enfim, se mobilize e, através das suas instituições, de organizações não governamentais, etc., possa exercer o seu poder, a sua de fiscalização. E é de suma importância a gente sempre debater temas de grande relevância social, porque, com certeza, isso aí vai trazer uma série de impactos, tanto positivos como também negativos, não é? E se forem impactos negativos, com certeza vai prejudicar a muitos, e não só a muitos, mas também ao meio ambiente. E a gente deve observar isso com mais critério. Pois não, eu queria só também colocar uma questão interessante, que é a questão do que é o meio ambiente e do que ele serve para nós. Né? Se discute muito pouco, na realidade, 2 temas que, a nosso ver, são os mais fundamentais no meio ambiente brasileiro, que é a questão do saneamento básico e a questão de aterro sanitário. Né? Isso atinge, para você ter uma ideia, 50% da população brasileira até hoje não tem saneamento básico. Isso significa um universo de quase 100 milhões de pessoas. E não há nada mais mais poluente que isso, sim, mas em termos de escala, não há nada pior para a natureza brasileira, me parece, do que isso. Você vai ter aí toda a poluição que você vai, desde o riachozinho que leva para o rio, que leva para o córrego, até chegar no mar. Isso tudo gera uma poluição tremenda e, pior, gera milhares de mortes, tanto de crianças quanto de mulheres, principalmente grávidas, todo ano. Então, essas questões ambientais, a gente deve também sempre pensar na questão do ambiente urbano, que é onde a maior parte da população brasileira vive, e como a gente pode fazer, de fato, para melhorar esse meio ambiente. Muito bem, muito bem. Agora vamos a um breve intervalo, né? Vamos continuar debatendo esse assunto no nosso terceiro bloco, no bloco seguinte, e eu quero contar com a sua participação. Daqui a pouco voltamos, você fica agora com o Fala Cidadão, a opinião das pessoas com relação a esse assunto. Você acha que a transposição do Rio São Francisco vai trazer benefícios aqui para o Nordeste? Com certeza, porque se está trazendo benefícios para cada pessoa que está necessitada de uma água, muita gente pensa que não, mas aquelas pessoas que estão necessitadas de uma água, com certeza vai ser um bom investimento para a população, né?
Você acha que a transposição do Rio São Francisco é um projeto importante aqui para o Nordeste? Eu creio que é importante sim, pois o nordestino muito sofre com a falta d'água e só o pessoal da região é que vai saber o quanto essa obra vai ser importante para o povo nordestino, para o povo sertanejo. Eu creio que dessa vez o povo nordestino está sendo lembrado e eu espero que os políticos sempre lembrem desse povo que já sofreu tanto aqui no Nordeste. Estamos de volta e você já respondeu a nossa enquete, não? Ainda há tempo. Você é a favor ou contra a transposição do Rio São Francisco? Sim ou não? Participe aqui conosco e com certeza a gente vai lançar aqui a sua participação, vai mencionar o seu nome que você participou aqui no programa. Já temos inclusive uma série de pessoas aqui participando, não é, no programa Assunto do Dia, e lembrando que contamos aqui com a presença do João Suassuna, ele que é engenheiro agrônomo e pesquisador da Fundage, e contamos também com a presença do Dr. Antônio Figueiredo Guerra Beltrão, ele que é advogado e presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB de Pernambuco. Já temos inclusive uma série de perguntas aqui do nosso telespectador. A Cecília Maria de Camaragibe pergunta: esse projeto beneficia na sua maioria a população pobre ou de alguma forma privilegia os ricos? João Suassuna. Veja só, isso aí inclusive eu já coloquei aqui nas nossas conversas, mostrando que isso vai para o grande capital sim. Isso é uma coisa lógica. Um projeto que foi dimensionado para ter um canal que tem 25 metros de largura, 5 de profundidade, 700 quilômetros de extensão, a gente que costuma trabalhar no nosso dia a dia com abastecimento, com recursos hídricos de uma maneira geral, a gente sabe que isso vai ser para o grande capital. O povo está sendo iludido com esse tipo de informação, está entendendo? Eu tenho visto aqui o povo se manifestando na rua, dizendo que isso vai ser um grande projeto que vai beneficiar e tal. Não vai. Isso foi feito, maquinado, para ser utilizado pelo grande capital. E segundo dados, não é 3% apenas da população do semiárido é que vai ter acesso a isso aí, né? Então é isso, não está claro no projeto. Como é que a água do São Francisco, uma vez abastecendo as principais represas do Nordeste, como é que essa água vai chegar ao sítio de seu Zezinho, lá em Serra Talhada? Entendeu? Não está claro isso. Está claro sim, que uma vez abastecidas as represas do Nordeste, essa água vai ser utilizada pelo grande capital, a grande irrigação, a criação do camarão, etc. Agora, uma coisa que tem me preocupado, inclusive foi alvo de uma entrevista que eu dei para a Asa Brasil há 15 dias atrás, de uma notícia que circulou na imprensa local, de que o Ministério da Integração está negociando aí um recurso, já se falou numa cifra de 5 milhões de reais, para irrigar cana-de-açúcar no semiárido. Cana-de-açúcar? Cana-de-açúcar pegando a água do São Francisco. Veja só, eles colocaram que os índices de produção de cana-de-açúcar são muito elevados no semiárido, devido ao sol que é muito intenso, etc, etc. Eles aproveitaram uma informação de uma usina de açúcar que tem em Juazeiro da Bahia, no aluvião do São Francisco, que era a antiga Mandacaru, ela mudou até de nome agora. Essa usina que irrigava cana-de-açúcar com as águas de São Francisco no aluvião do São Francisco, ela obtinha produtividades semelhantes, equivalentes ao que se consegue lá no estado de São Paulo, 100 toneladas por hectare. Ela obtinha aqui no Nordeste. Aí pegaram essa informação e fizeram a proposta. Vamos irrigar 100 mil hectares no semiárido de Pernambuco, utilizando a água do São Francisco. Ora, eu estou aqui há quase uma hora conversando com vocês, mostrando que o Rio São Francisco está limitado em termos de fornecimento de volume. Já não consegue gerar a energia que é necessária para a região. Não vai ter volumes para abastecer 12 milhões de pessoas no Nordeste. Não vai ter volumes para irrigar o que estão querendo irrigar no setentrional. Então é nesse cenário aqui que vem o Ministério da Integração e faz uma proposta dessa. Então a coisa já passou para a esfera da irresponsabilidade, cara. A gente não pode estar tratando essas coisas da forma como estão querendo, tá entendendo? Não vamos ter água para isso, tá entendendo? O São Francisco já está limitado. Eu não sei que cultura é mais eficiente para pegar os gases atmosféricos e os nutrientes do solo e transformar isso em sacarose. Eu não conheço uma cultura mais eficiente do que cana-de-açúcar. Agora, para fazer isso, amigo velho,
precisa de muita água, coisa que não vai ter no São Francisco. Então, aí, uma encrenca grande que a gente vai ter que esclarecer isso melhor. Por isso que é importante, né, doutor Antônio, essa questão da discussão sobre esse assunto, que é de suma importância para a população. A Leila Carina, da Encruzilhada, quais são os pontos, ela diz, quais são os pontos do projeto que trazem maior polêmica e acabam dividindo a sociedade? Essa pergunta vai encaminhar para o doutor Antônio. Pois não. Veja, são vários pontos, né? Uma questão técnica do projeto é a questão de que esse curso de água não vai ser por gravidade, né? Que seria o ideal, mas não é. Então, ao longo de todo esse aqueduto vão ter várias, enfim, subestações, etc., que vão ter que produzir energia para levantar essa água e bombeá-la. Daí porque vai dar aquele custo final tão caro a que se referiu o nosso João Suassuna aqui. Então, isso é um ponto. Enfim, dentre vários outros, eu acho que todo empreendimento tem impactos, e impactos maiores ou menores, positivos e negativos, né? Eu acho que a discussão, uma crítica apenas que eu não concordo, digamos assim, é a questão dos valores. Eu acho que o fato de um empreendimento ser mais caro ou menos caro não significa dizer que ele será mais ou menos bem sucedido. Quer dizer, uma vez eu estava dando uma aula num curso de pós-graduação e um aluno se reportou esse projeto como sendo, vai ser um elefante branco. Claro que se for construído e não for viável, enfim, se parar no meio do caminho ou não for concluído de forma com sucesso, é evidente que será um elefante branco, claro, como qualquer outro empreendimento. Agora, eu tenho uma certa digamos assim, um certo receio de a gente colocar sendo assim, não, isso é elefante branco por quê? Porque para o Nordeste, está entendendo? Quer dizer, se fala agora no trem-bala, já se fala há algum tempo. Os Estados Unidos são o país mais rico do mundo, até hoje não tem um trem-bala. O Brasil vai fazer de Rio para São Paulo. O Brasil vai fazer a Copa do Mundo. Quanto é que você vai gastar em estádio de futebol no Brasil hoje? Ah, não, mas é porque se vai gastar, vai se desperdiçar dinheiro lá, então autoriza a gente desperdiçar aqui. Claro que não é isso que eu estou falando. Mas é preciso a gente ver exatamente qual é a prioridade, né, de recursos federais, enfim, recursos públicos de uma maneira geral. Então, eu acho que os debates são muito bem colocados, devem ser cada vez mais aprofundados, mas é preciso primeiro pelo menos eu acho que esse debate é importante, esse projeto é importante para pelo menos chamar a atenção para isso. E a gente tentar quebrar aquele paradigma de que a seca se combate só com carro-pipa, com caminhão-pipa, que é um absurdo, né? Aí sim é desperdício de dinheiro público da forma mais clara, da forma mais evidente. E no período eleitoral a gente vê muitos, né, políticos aí levando carro-pipa, enfim. Claro, agora se esse empreendimento da forma como está precisa ser melhor avaliado, precisa ser melhor analisado, sem dúvida, nós somos, a OAB, claro, não vai se opor a isso de maneira alguma, mas é preciso também, por outro lado, reconhecer que ao chamar esse empreendimento, novamente se está tentando resolver essa situação, ou pelo menos se alega que vai se tentar resolver a situação, que para nós já é um ponto, eu acho, muito positivo. Temos aqui outras participações aqui, tem algumas perguntas que, inclusive, tivemos as respostas já lançadas aqui, desde o primeiro e segundo bloco, mas talvez as pessoas tenham assistido, ligado agora há pouco à televisão. O Carlos André da Mangueira, quais são os impactos ambientais do projeto? A Patrícia Salles, de Boa Viagem, faz uma pergunta aqui interessante também. Qual a opinião sobre o atraso das obras e o aumento do custo do projeto? Essa pergunta eu vou encaminhar para o João Suassuna. Veja só, com relação a impactos, eu posso levantar dois aqui para você. De uma série, mas só vou levantar dois. São descritos, na bacia do São Francisco, mais de 200 espécies de peixes. Espécies de peixe. De peixe. Essas águas vão começar a ser bombeadas para uma região do setentrional que estão descritas apenas 50 espécies. Ou seja, você vai levar seguramente espécies predadoras do São Francisco para o setentrional. Isso é um problema sério, ambientalmente falando. Outra, você quando se construiu os canais da transposição, a gente rasgou o estado de Pernambuco em 2 pontos. Vai haver um problema, e um problema sério, de migração de espécies nativas da região. Fala em animais. Excetuando as aves, que não tem problema, elas voam, mas os animais, para migrarem dentro do estado, vão ter dificuldades enormes.
Como é que um roedor vai chegar na beira de um canal que tem 25 metros e vai passar para o outro lado? E ele vai fazer isso e vai morrer afogado, tá entendendo? Isso vai acontecer. Não se pensou uma forma desses animais transitarem livremente. Então, para o estudo de populações de animais silvestres, no estado de Pernambuco vai existir 2 momentos. O antes e o após a construção desses canais. Tá aí os impactos, alguns dos impactos ambientais. Por isso que é importantíssimo a gente trazer esse debate à população, não é? O João Antônio, de Casa Amarela, de que forma poderíamos solucionar o problema da seca do Nordeste sem aderir ao projeto de transposição do Rio São Francisco? Já foi lançado, inclusive, isso aqui. O ASA, o Atlas Nordeste, Atlas o ASA, Nordeste. E o trabalho da ASA, né? O Valdir Sampaio, de Casa Forte. Na minha opinião, é uma obra ousada do governo federal, porém não acredito que vá resolver por completo o problema da seca no Nordeste. A gente também falou aqui, inclusive, Valdir, que apenas 3% da população do semiárido seria atendido, né, colheria os frutos da questão da transposição. Olha, uma coisa que eu não falei e seria interessante é com relação a esse negócio dos custos que o projeto vai ter que absorver agora. Sim. Entendeu? Legalmente falando, é possível você aumentar os custos do que foi contratado em até 25%. Isso parece que reza aí em lei. A lei de licitações. Não é? A lei das licitações, muito bem. Mas só que tem empreiteiras solicitando do governo 70% do que foi contratado. 70%? Na minha opinião, o projeto hoje está tudo parado. Na minha opinião, a presidente Dilma deu um freio de arrumação nisso aí. Ela disse, opa, a coisa não funciona dessa forma. Então vamos parar, para tudo. Vamos avaliar direitinho e aí a gente vai fazer a coisa do meu jeito. Foi assim que eu entendi a forma do projeto hoje estar parado. Muito bem. Infelizmente chegamos ao final do nosso programa, estamos nos instantes finais aí do programa Assunto do Dia, mas foi de suma importância a gente debater esse assunto aqui. Todos os dias debatemos um assunto diferenciado no programa e eu quero agradecer a participação aqui em nossos estúdios, né, com bom grado, obrigado mesmo pela presença de vocês. O João Suassuna, ele que é engenheiro agrônomo e pesquisador da Fundage. Eu quero agradecer ao João, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. E agradecer também a participação aqui do doutor Antônio Figueiredo Guerra Beltrão, ele que é advogado, presidente da Comissão de Meio Ambiente da UAB. Muito obrigado, doutor Antônio. Obrigado pelo convite. Obrigado também a você que nos assistiu até agora. Muito obrigado mesmo pela sua audiência. Você de Santa Cruz do Capibaribe, de toda a região metropolitana do Recife, de Caruaru, de áreas adjacentes. Muito obrigado. Você de todo o Brasil que nos assistiu via satélite, pela parabólica e também pela internet. Muito obrigado mesmo. Lembrando aí que amanhã temos um novo encontro marcado às 9 horas da manhã aqui no mesmo canal. Tá bom? E amanhã você não pode perder. Vamos lançar um suspense aqui. Amanhã tem um assunto muito importante, de grande relevância social. Então você não pode perder. Um forte abraço para você, um excelente dia e até amanhã, se Deus assim nos permitir.